Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, dentre as questões que eu costumo receber no meu dia a dia, né, uma das mais comuns é assim, dúvida de conduta, dúvida de tipo de comportamento que a pessoa deve ter numa determinada situação. Então a pessoa me relata um caso que aconteceu, me relata um problema, Gisela, estou em dúvida em como agir nessa situação. Continuo nesse relacionamento ou inicio um novo relacionamento? Continuo nesse emprego ou abro mão desse emprego, começo algo novo? A maioria de nós, a gente tem muitas dúvidas em relação a como agir em determinada circunstância. Nesse vídeo eu vou dar algumas sugestões bem práticas para você observar na sua vida o que é para você e o que não é para você. O que tem a ver com o seu propósito, né? O que faz a sua alma vibrar e o que não faz a sua alma vibrar. A maioria de nós, a gente tem uma vida tão corrida, a gente está tão identificado com a mente, a gente é tão racional que a gente esqueceu como faz para ouvir o nosso corpo, a nossa natureza e principalmente o nosso coração. Porque a nossa vida em geral é muito mental, é muito intelectual, a gente está sempre pensando, e uma das características da mente é que ela transita entre polaridades. Então a gente não consegue achar a resposta daquilo que é melhor para nós quando a gente fica meramente racionalizando algo. Porque se uma das características da mente é transitar entre opostos, entre polaridades, a gente nunca vai saber o que é o certo para nós naquele momento se a gente só ficar racionalizando. Eu não estou sugerindo aqui que você exclua completamente a racionalização, é importante sim a racionalização. Mas além disso, a gente precisa se propor a ouvir o nosso corpo, a ouvir o nosso coração. Mas como é que a gente faz isso na prática? Então, a primeira sugestão que eu te dou é que você faça uma meditação. Como é que se medita? Existem muitas técnicas, né? Existem muitas visões diferentes de meditação. A visão que eu sigo é algo que eu aprendi com o Osho. Então, você simplesmente se senta num lugar tranquilo, deixa os seus pensamentos irem e virem sem se apegar a nenhum deles. Entre um pensamento e outro existem milésimos de segundos. Você procura olhar para esses milésimos de segundos que existem entre um pensamento e outro. Meditação não é contemplação nem concentração. Ela é um momento de entrega ao momento presente, quando você não racionaliza sobre nada, quando você não se concentra sobre nada, você simplesmente deixa os pensamentos passarem como se fossem nuvens passando no céu, sem se apegar a nenhum deles. Depois que você fez isso, e no começo provavelmente vai ser difícil, mas de tanto você fazer vai se tornando simples e natural, porque o estado meditativo é a nossa verdadeira natureza, né? Depois que você começa a fazer isso, no estado meditativo, que é esse estado pós-meditação, você fecha os seus olhos e você pede pela presença do seu guia espiritual, do seu mentor, e você coloca para ele a questão que você quer trabalhar. Mentor, estou em dúvida, o que eu faço aqui? Caso ou compro uma bicicleta, né? Então você expõe, seja em pensamento, seja em voz alta, como você preferir. Você expõe para o seu mentor qual é a sua dúvida e você pede auxílio. A resposta pode vir imediatamente através de um pensamento, de algo que vai surgir na sua consciência. Pode vir imediatamente através de um sentimento, de algo que você vai sentir também no seu corpo. Pode vir através de uma sensação. Ou pode não vir na hora, não tem problema, não se apegue a essa expectativa da resposta. Às vezes ela vem através de um sinal, de algo que alguém falou, de algo que você viu na TV, que você escutou num filme, de um post que você leu de alguém. Às vezes esses sinais vêm através de sonhos. Por isso, além de você fazer perguntas para o seu mentor em estado meditativo, que é esse estado pós o processo ali da meditação, além de você fazer isso todos os dias antes de dormir, né? Porque quando a gente dorme a gente faz o desdobramento, a projeção astral,
já falei sobre isso aqui. Claro que esse canal ele é voltado para pessoas que têm uma visão espiritualista. Se você tem uma visão materialista da realidade, provavelmente o que eu estou falando não faz sentido para você. Mas se assim como eu, você tem uma visão espiritualista, você sabe que quando a gente dorme, a gente faz a projeção astral, a gente visita lugares, a gente tem conversas importantes, toma decisões importantes, a gente estuda e a gente recebe também muitas orientações em relação à nossa missão aqui na Terra. Então, antes de você dormir, faça suas orações para você se conectar com boas energias, com bons espíritos, mas acima de tudo, peça a orientação do seu anjo da guarda, do seu guia espiritual. Então você vai dormir, está lá já com sono, morrendo de sono, mas não deixe o sono te levar antes de você fazer esse pedido. Você fala assim: mentor, eu estou com dúvida em tal questão, não sei se devo continuar em tal relacionamento, não sei se devo continuar em tal emprego, não sei se devo ter uma conversa com tal pessoa, não sei se devo assinar tal contrato. Por favor, enquanto eu estiver dormindo, me ajude a encontrar essas respostas. E aí no dia seguinte, quando você acordar, o seu espírito vai ter a resposta. Talvez você não se lembre daquilo que você sonhou e não tem problema, não se preocupe com isso. O seu espírito já foi orientado e aconselhado e ele vai saber o que é melhor. Então, por exemplo, você perguntou para o seu mentor antes de dormir se você deveria assinar um contrato de um apartamento X. E aí você foi orientado em relação a isso em desdobramento. No dia seguinte, quando você acorda, pode ser que o proprietário daquele imóvel tenha desistido de te vender um determinado imóvel, ou que a pessoa que ia te contratar para algo tenha desistido. Ou então, outra coisa que é muito comum de acontecer, que é um dos grandes sinais, né, de que você está no caminho certo, no caminho da sua alma, é que você começa a fazer algo e parece que tudo vai conspirando a favor. Então você quer um determinado trabalho, parece que tudo vai ficando mais fácil para você conseguir. Pessoas começam a falar daquilo e aí você vai se movimentando no fluxo daquilo e você vai percebendo que as coisas vão se direcionando para facilitar esse processo. E o mais interessante e mais importante, além, claro, de você pedir dicas para o seu mentor espiritual enquanto você dorme, ou no estado pós-meditação, no estado meditativo, você também pode se visualizar fazendo algo. Então, por exemplo, você não sabe se ter filho ou não ter filhos é para você. Você não sabe se tal emprego é ou não para você. Você não sabe se tal relacionamento é ou não para você. Então você pode fechar os seus olhos e se imaginar vivendo aquela relação ou tendo aquele trabalho, fechando o contrato. Se imagina naquela situação e observa como o seu corpo fica. Deixa o ego de lado, deixa o racional de lado e simplesmente sente o seu corpo. Observa os sinais que o seu corpo te dá enquanto você está se visualizando naquela situação. Isso também é muito bom para alimento, para você saber se um alimento tem a ver com o seu corpo ou não, se aquele alimento é para você ou não. Então você se distancia do ego e olha para o seu ser, deixa o seu ser falar, deixa a voz da sabedoria falar através de você e ouve essa voz. Então eu quero saber se é bom para mim morar em tal lugar. Eu fecho os olhos, eu me imagino naquele lugar, sem preconceito, sem julgamento, e eu observo como meu corpo se sente. O que vem à minha consciência enquanto eu estou imaginando aquilo? Eu sinto alegria quando eu me imagino realizando aquilo ou vivendo aquilo. Eu me sinto mais próximo da fonte universal, da fonte de tudo que é, ou eu me sinto mais distante da fonte? O que meu corpo fala em relação a essa minha visualização? Então, quando eu me visualizo morando naquele país, ou tendo um certo relacionamento, ou tendo um certo emprego, ou então construindo uma empresa, Quando eu me visualizo naquela situação, o que meu corpo me diz? Quando eu saio do excesso de racional, porque a mente transita entre dualidades, então quando a gente está identificado com a mente, a gente está sempre em dúvida. Quando a gente para tudo, silencia o ego e observa, se auto-observa, e é para isso que a gente tem que desenvolver o autoconhecimento,
pra gente saber o que é pra gente e o que não é, senão a gente sempre vai depender de opiniões de terceiros, né? A gente vai ficar sempre perguntando para as pessoas o que fazer, ao invés de ter essa coragem de olhar para dentro e de ouvir a nossa sabedoria interior, porque todos nós, a gente tem um GPS interno, que é a voz da sabedoria, é a voz do ser. Mas muitas vezes a gente ignora essa voz porque a gente está identificado com essa polarização da mente. Então, ouvir o coração, embora tenha se tornado uma frase muito clichê, e os clichês muitas vezes fazem com que a gente se distancie da sabedoria daquele conhecimento, mas ouvir o coração é justamente isso, é sair do mental, do excesso de racionalização, se visualizar vivendo aquilo que você sente que é para você e se observar. Se você sente que aquilo traz alegria, traz sentido para a sua vida, traz significado, quando você se visualiza vivendo aquilo, aquela relação, você se encanta, você se alegra e seu corpo te mostra que aquilo é para você, que você merece viver aquilo, que aquilo tem a ver com o seu propósito, então o que acontece? Você vai entrando nessa frequência vibrátil, que é a frequência necessária para que as coisas se manifestem na sua vida. Muitas vezes o seu ego acha que algo é melhor para você porque essa é uma crença que você absorveu do social. Então, às vezes você acha que ter um certo trabalho, sei lá, quero prestar concurso público. Às vezes você acha que essa é uma decisão da sua alma, mas na verdade isso é algo que você sempre ouviu dos seus pais desde criança, porque essa é uma tradição da sua família. E você não quer ser desleal à sua família, você não quer praticar uma deslealdade sistêmica. Então você fica querendo repetir o padrão por culpa e não por consciência e percepção. Então você quer seguir aquele caminho porque é uma crença que você absorveu de fora, não é uma necessidade real da sua alma, não é algo que faz sua alma vibrar, você não sente alegria quando você se imagina realizando aquele trabalho. Então você percebe que aquele trabalho ele te afasta da fonte de tudo que ele não te aproxima e que aquilo não é o melhor para você quando você se visualiza naquela situação. Então quando você começa a fazer essa prática da visualização, fica mais fácil também para você diferenciar o que é para você, o que é uma necessidade do ser e o que é um desejo do ego, parafraseando Osho. Os desejos do ego, muitas vezes, eles são construídos por conta de crenças sistêmicas, crenças que a gente herda da família, crenças ligadas a dinheiro, crenças ligadas a relacionamento, crenças ligadas a trabalho. Às vezes você sempre ouviu da sua família que você deveria casar e ter filhos. Mas aí, quando você cresce, você vai sentindo que aquilo não é para você. E muitas vezes, aquilo faz com que você entre em conflito com esses valores familiares, faz com que você sinta culpa. Mas como assim? Não vou casar, não vou ter filho? Eu sempre ouvi que eu deveria fazer isso. Eu construí essa realidade dentro de mim por coisas que eu ouvia da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha avó, do meu irmão, né? Coisas que eu ouvia na escola. Como assim eu vou agir contra isso? Isso traz um sentimento de culpa muito grande. É como se você estivesse traindo a tradição, os valores familiares, né? Você se sente excluído da família por ter uma conduta diferente do padrão e aquilo traz um sentimento de mal-estar. Mas isso vem por conta de uma identificação com essas crenças. Quanto mais você se conhece, vai integrando as suas sombras através de psicoterapias, de terapias, de autoconhecimento e meditação, meditação sempre agregada à terapia, porque em geral fazer só terapia não resolve, é importante que você agregue as terapias à meditação, porque uma complementa a outra. Conforme você vai fazendo isso, olhando para dentro, se conhecendo, integrando as suas sombras, você vai tendo mais clareza do que é para você e do que não é, do que traz significado para a sua vida e do que não traz, do que é de fato seu e do que é uma herança ancestral que você está reproduzindo por medo, por culpa, pela necessidade de ser aceito. Quanto mais você se conhece, quanto mais você aprende a olhar para si mesmo com os seus próprios olhos, menos você depende de olhares externos para você se sentir útil,
para você se validar e para você se sentir alguém. Em geral, a gente só tem medo da rejeição e da exclusão quando a gente ainda não aprendeu a se olhar com os próprios olhos. E a gente fica esperando o olhar de aprovação de fora, porque a gente não aprendeu a olhar para a gente mesmo. Então a gente tem baixa autoestima, que em geral é um padrão psicológico que a gente já traz de muitas vidas, aquilo está reverberando nas nossas células. Aquelas crenças todas são padrões, né, que a gente traz de muito tempo e que a gente tomou como verdade, a gente assume aquilo como uma crença e vai vivendo de acordo com esses paradigmas que a gente nunca se deu ao trabalho de parar, olhar para dentro e de perceber. Peraí, será que isso é meu ou é um desejo da minha mãe? Será que isso é meu ou é um desejo do meu pai? Isso sou eu ou é uma tradição da minha família que eu quero respeitar por medo, por culpa, pelo medo de não ser pertencente ao sistema? Então, quanto mais você vai fazendo esse movimento de olhar para dentro, você vai conseguindo amadurecer. E amadurecer é justamente isso, é você reconhecer aquilo que você é, mesmo que porventura aquilo que você é frustre a sua família. Porque muitas vezes a família não nos apoia nas decisões que a gente toma. Mas quando a gente está convicto de que aquilo é para nós, a gente se mantém firme naquele caminho, mesmo com a possível reprovação das pessoas que nos amam. Então você pode falar assim internamente para essas pessoas: papai, mamãe, vovó, tio, eu te amo, eu te respeito, eu reverencio a sua vida, mas eu tenho o direito de escolher aquilo que é melhor para mim, mesmo que você não goste ou não concorde. Então, amadurecer e ir para a vida é muitas vezes ter a coragem de frustrar as pessoas que nos amam, porque a gente escolheu caminhos que essas pessoas não validam. Mas o mais importante é essa validação interna que se dá nesse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de se conhecer. Quem eu sou, do que eu gosto, o que é importante para mim, o que traz sentido para a minha vida, o que é aquilo que eu me visualizo fazendo e sinto amor, sinto alegria, me sinto realizado. Eu quero ser atriz, quero ser dançarina, eu quero ser costureiro, eu quero ser manicure, eu quero ser terapeuta, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Sei lá o que faz a sua alma vibrar. Mas é preciso que você tenha essa coragem de se desidentificar com esses desejos do ego, com essas crenças que você vem absorvendo ao longo da vida, e que você tenha coragem de olhar para dentro e observar os sinais que a vida dá. Porque quanto mais a gente se coloca no fluxo, quanto mais a gente se alinha com a fonte, quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais fácil fica da gente perceber os sinais. Alguém fala alguma coisa, alguém sugere um livro, a gente começa a ver horas iguais, que é um indicativo de que a gente está no caminho certo. 10 e 10, 11 e 11, começa a ver números iguais. Esse é um dos sinais, essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam, é um dos sinais que a gente percebe que nos diz: olha, você está no caminho certo, olha, é por aí. E a gente começa a perceber as sincronicidades da vida com muito mais facilidade. Então acontecem aquelas aparentes coincidências, que na verdade de coincidência não tem nada, são sincronicidades, que vão te mostrando que você está no caminho da sua alma, que você está realizando o seu propósito, que aquilo que você está fazendo tem um sentido, tem a ver com o seu projeto reencarnatório. Começam a aparecer pessoas que vão confirmando esse padrão, né? Então é muito interessante, porque quando você se coloca no fluxo, você entra no caminho da sua alma, outras coisas começam a acontecer que vão facilitando a expressão da sua alma, que vão facilitando que esse caminho se dê, outras verdades se revelem. E você tem esse GPS interno, que é a sua alegria, o sentimento de bem-estar, que mostra para você de forma bem clara o quanto você está próximo da fonte e o quanto você está distante da fonte. Então é sempre importante você se perguntar: isso que eu estou fazendo agora está me aproximando da fonte criadora ou está me afastando dela? Está aumentando a minha amorosidade ou está diminuindo a minha amorosidade e aumentando a minha animosidade? Isso que eu estou fazendo está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus, para quem acredita? Inclusive, se não me engano, eu acho que essa é uma frase do Divaldo Franco, né? Que é bem interessante a gente se perguntar: isso que eu estou fazendo me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Me aproxima das coisas eternas ou me aproxima das coisas efêmeras?
Porque às vezes eu tô fazendo algo hoje que vai me trazer um prazer imediato, mas que não traz uma evolução genuína para minha alma. Então, se eu tô pensando só no momento, se eu não tô pensando na eternidade, na minha evolução como espírito, na minha missão de alma, se eu tô pensando simplesmente em tirar uma vantagem momentânea de algo, então eu não tô em conexão com a fonte, eu tô distante da fonte. Vale a pena me perguntar, será que é bom eu continuar investindo em algo transitório? Ou será que eu devo investir num valor eterno? Porque o transitório acaba, gente. Aquilo que a gente investe em termos de autoconhecimento vai para a eternidade, não é algo efêmero. Então é algo que dura ao longo das vidas, porque não é periférico, é algo baseado em leis universais. Isso que é sempre importante a gente perguntar, vale a pena eu discutir com aquela pessoa só para eu ter razão? Né? E aí, momentaneamente, eu vou ter aquela sensação de autoafirmação, de superioridade, por eu ter discutido com aquela pessoa e ter ganhado em termos de argumento, mas eu não vou ficar feliz comigo. Isso vai me aproximar da fonte ou vai me afastar da fonte? Eu me conectar com a reatividade, discutir com alguém, criar caso, invalidar a outra pessoa, desqualificar a outra pessoa, me aproxima da fonte ou me afasta da fonte? Então, quando a gente começa a se perguntar isso, fica muito mais fácil para a gente ter clareza se a gente está ou não no caminho da nossa alma, no que faz a nossa alma vibrar e no que traz de fato um significado mais profundo para a vida. Gente, essa foi a minha mensagem de hoje, espero que tenha tocado o seu coração de alguma forma. Alguns de vocês estão acompanhando, eu tenho postado mais de um vídeo na semana. O outro vídeo, que em geral eu posto ou na quinta-feira ou no domingo, é só um resumo dos meus stories no Instagram, tá? O vídeo oficial é sempre esse, da terça às 11h30, e os outros vídeos são extra, como um complemento, tá, de coisas que eu lanço no Instagram. Então, para as pessoas que não têm Instagram, elas conseguem acompanhar aqui no canal. Gente, como sempre, eu quero agradecer muito a todas as mensagens carinhosas e generosas que eu recebo todos os dias. Infelizmente, eu não tenho tempo disponível para responder um por um, mas saibam que eu leio a maioria das mensagens, sempre com muito carinho, com muita gratidão, e fico muito honrada com a generosidade de vocês. Eu quero que vocês saibam que tudo aquilo que vocês veem de bom em mim também tem em vocês, parafraseando o querido mentor amigo. Eu sou muito grata a cada um que despende um pouquinho do seu tempo, né, para assistir ao vídeo, para curtir, para comentar, que ajuda na divulgação. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.